Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês. Um bom dia hoje um pouquinho mais tarde, amém? Toda honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Sejam todos bem-vindos. Aleluia, glória a Deus. Vocês aceitam um chimarrãozinho? Glória a Deus. Vocês aceitam um chimarrãozinho? Gente, tá frio por aí? Aqui amanheceu muito frio. Para quem não sabe, sou de São Paulo e aqui em São Paulo tá muito frio, muito frio. Hoje amanheceu na oração cedo da madrugada, quando nós iniciamos o 24/7. Se eu não me engano, tava mais ou menos 8 graus, eu acredito, amém? Eu não sei se você tá acompanhando o 24/7, a gente tá, ó. O pessoal está aqui agora, ó. Quem tá orando é o Jorge, glória a Deus. Então tá todo, só abaixei um pouquinho para fazer a live, mas nós estamos conectados, amém? Numa oração de 7 dias ininterruptos, 24 horas de oração durante 7 dias consecutivos, toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Um tempo extraordinário, um tempo profético, um tempo avassalador. Se você não se conectou ainda, tá? Aí nos meus stories você encontra o link dessa oração. Liga, deixa ligado na tua casa. É uma pauta muito grande de oração. Nós estamos orando pela conferência, estamos orando por cada um de vocês que se conecta, orando por libertação, por cura, por resposta, por intervenção do céu. Então Deus está fazendo algo muito lindo, muito sobrenatural, amém? Então, não percam a oportunidade, tá, de participarem desse 24/7, certo? Nós começamos essa madrugada, o link está em todos os nossos grupos e o link também está nos nossos stories. Então, se você não se conectou ainda, se conecte. Todo dia nos stories nós vamos postar o link novo. O link vai ser trocado a cada 24 horas. Então, eu entro 3 horas da manhã juntamente com meu esposo, orando, tá? E aí a gente sempre troca o link, então a gente dispara o link em todos os grupos, tá? Vou ensinar pra vocês um lugar facinho pra você pegar o link. Você tá aqui no meu novo Instagram, mas eu tenho outro Instagram se você não sabe, né? Quem é um pouquinho mais antigo sabe. Então lá no meu outro Instagram, que é só larissa.argolo, aqui você encontra um grupo, você clica bem aqui, ó. Clica aqui, entrou no grupo, acabei de chamar vocês aqui pra live, certo? Então aqui, ó, tem o link da oração, tá? Que é pelo YouTube. Então você clica aqui, ó, e já se conecta, ó. Tem agora 1000 pessoas conectadas. Glória a Jesus. É muita gente orando, amém? Pensa, muito forte. Glória a Jesus. Então, queridos, é assim que você consegue pegar o link, tá? Da oração todos os dias. Então, todos os dias a gente troca o link a partir das 3 horas da manhã. Então, ou pelos nossos stories. Eu, né, tô postando todos os dias em todos os nossos stories, o da Global, esse aqui, o meu outro Instagram. Então, vocês aproveitem, deixa ligado. Vai fazer uma comida e deixa lá, ó. Tá tendo oração sobre a tua casa. Você não tem noção quanto isso move a atmosfera espiritual do local onde você está. Então, é um tempo avassalador. Nesses dias, somente nesses dias, o nosso devocional, que é 4:12 da manhã, ele vai acontecer, tá? Às 10 horas da manhã. Por quê? Porque o meu grupo é sentinela das 3 às 6. Então, o pessoal do meu grupo ora das 3 às 6. Então, a gente cuida desse horário, a gente fica ali, todo mundo na retaguarda, né? Se alguma coisa falhar, o outro entra. Então, assim, realmente, tá? Eu não consigo fazer às 4:12. Mas, depois que terminar o 24/7, a gente volta a orar normal, na madrugada, como sempre, todos os dias, tá? De lei. E aí a gente também vai estar fazendo o nosso devocional 4:12. 4 horas e 12 minutos todo dia. Amém? Glória a Jesus. Vamos orar para nós começarmos? Fecha os olhos de vocês. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, Pai, nós te glorificamos por esse dia, nós te glorificamos, Pai, pela oportunidade de darmos início a mais um 24/7, Pai, que o Senhor venha cobrir, Pai, todos os intercessores e, Pai, respaldar eles com uma armadura de fogo. Te glorifico, Deus, pela oportunidade, Pai, de estabelecer esse instrumento, Pai, através do nosso ministério. Senhor Deus, que toda honra e glória seja dada a Ti. Senhor Deus, eu quero apresentar o devocional de hoje, que o Senhor venha falar conosco, Pai, de
forma avassaladora. Venha sacudir-nos, Senhor Deus, aqui hoje. Pai, eu entrego todo o domínio, Senhor Deus, e todo o governo ao Espírito Santo, através do nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Queridos, vamos lá então. Abra comigo em Hebreus capítulo 11, tá? Hoje é Hebreus capítulo 11. Já compartilha essa live. A palavra de hoje é poderosa. Eu vou falar sobre o mês de Sivan. O mês, né, que é da tribo de Zebulon. Começamos, já demos início, né, a esse mês. Se der tempo, vou falar sobre ataques espirituais nos relacionamentos, tá? Eu comecei a falar para vocês, mas hoje eu vou dar continuidade. Então, abra agora comigo em Hebreus, capítulo de número 11, amém? E já compartilha essa live com pelo menos umas 30 pessoas, 40, 50. Aleluia. Hebreus, capítulo 11. Esse aqui é o versículo mais famoso sobre fé, né? Certo? Então, vamos lá. Vamos ler o capítulo 1, o verso 1 e o verso 2. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram a aprovação. Amém? Glória a Jesus. Em outras versões está assim: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Amém? Então esse aqui é o versículo que nos dá a engrenagem, né? E dá toda a definição de como é a fé. E a fé é o combustível do mundo espiritual. Eu preciso que você entenda isso, ok? A fé é a ponte para manifestar aquilo que é invisível. A fé é a ponte para manifestar as coisas que ainda não estão fisicamente aqui na terra. Tá? Então nós precisamos crer de todo o coração, convicção, certeza para manifestar e fazer o download de todas as coisas, de todas as promessas. Então Deus usou esse mecanismo, esse combustível para que nós pudéssemos adorar Ele todos os dias em espírito e em verdade. Então a forma certa de buscar Deus é exalando esse nível de fé, acreditando até a última hora que Deus vai prover, que Deus vai abrir, que Deus, Ele já proveu, já abriu, já fez, amém? Tá? Então quem anda por fé sempre está rompendo com todo tipo de limitação humana, financeira, qualquer tipo de limitação, tá? Então nós precisamos andar por fé e não por vista, e não pelos padrões de coisas que a gente confia, como dinheiro, como pessoas. Nós precisamos andar por fé e não por vista. Porque muitas vezes a gente crê conforme a gente vê. A gente crê conforme a gente tem capacitação sobre alguma coisa. Mas o jeito certo não é esse. Amém? Glória a Jesus. Vamos ler o 3 agora. Pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se originou, assim o que vê originou-se daquilo que não se vê. Então presta atenção, o que se vê, tudo que nós estamos vendo, originou-se daquilo que nós não podemos ver, amém? Agora vamos no 4. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso, mostrou que era um homem justo e Deus aprovou suas ofertas. Embora muito esteja morto, ainda fala por meio do seu exemplo. Agora no 5. Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si, porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar a sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca havia acontecido. Pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia, e mesmo quando chegou à terra
que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro, morando em tendas. Assim também fizeram Isaque e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir sua promessa. E assim uma nação inteira veio desse homem velho, sem vigor, e uma nação numerosa como as estrelas do céu, incontável como a areia da praia. Todos eles morreram na fé, embora não tenham recebido todas as coisas que lhe foram prometidas. Avistaram de longe e de bom grado as aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos neste mundo. Evidentemente, quem fala desse mundo espera ter sua própria pátria, terra de onde saíram, mas buscavam uma pátria superior, um lar celestial. Por isso Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois lhes preparou uma cidade pela fé. Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, Isaque é o filho de quem depende a sua descendência, concluiu que, se Isaque morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida. Gente, não sei se vocês entenderam. Abraão recebeu Isaque como filho da promessa e Deus falou assim, é através dele que vai vir a sua descendência. Então, quando Deus pede para Abraão Isaque, ele sabia que era através de Isaque que a promessa acontecia. Então, Abraão, no seu infinito convicção, intimidade e fé com Deus, ele sabia que aquilo ali era um teste. Ele sabia que Deus podia ressuscitar Isaque das cinzas, tá? Ele sabia de tudo isso. Ele tinha convicção. Olha só, Isaque era o filho de quem dependia a sua descendência. Concluiu que, se Isaque morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida. E, em certo sentido, recebeu seu filho de volta dos mortos. Abraão deu Isaque para Deus, mas ele tinha tanta convicção que Isaque voltaria de alguma forma, que ainda ele não tivesse total certeza de qual método que Deus ia usar, porque ele estava atrelado à palavra da promessa. Abraão segurou na promessa e falou assim, Deus falou que é dele que vem a descendência. Não faz sentido ele morrer agora, mas eu vou fazer exatamente o que Deus me pediu. Deus pediu o meu único filho. Não sei como ele vai fazer, mas eu creio que este mesmo Deus que me tirou da minha parentela, falou que ia mostrar uma terra para mim, falou que eu ia ser pai de nações. Esse mesmo Deus vai dar um jeito de fazer Isaque ressuscitar, nem que for das cinzas. Mas a promessa dele não vai falhar. Por isso que Abraão é considerado um dos pais da fé. Amém? E em certo sentido recebeu o seu filho de volta dos mortos. Pela fé, Isaque prometeu bênçãos para o futuro de seus filhos, Jacó e Esaú. Pela fé, Jacó, prestes a morrer, abençoou cada um dos filhos de José e se curvou para adorar, apoiando-o em seu cajado. Pela fé, José, no fim da vida, declarou com toda confiança que os israelitas deixariam o Egito e deu ordens para que cuidassem dos seus ossos. Pela fé, os pais de Moisés o esconderam por 3 meses tão logo ele nasceu, pois viram que a criança era linda e não tiveram medo de desobedecer ao decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho ou filha do faraó.
preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Considerou melhor sofrer por causa de Cristo do que possuir tesouros do Egito, pois tinha em vista sua grande recompensa. Pela fé saiu do Egito sem medo da ira do rei e prosseguiu sem vacilar. Com quem vê aquele que é invisível, pela fé ordenou que o povo de Israel celebrasse a Páscoa e as aspergisse com sangue os batentes das portas, para que o anjo da morte não matasse seus filhos mais velhos. Olha só. Agora no 29, pela fé o povo de Israel atravessou o mar vermelho como se estivesse em terra seca. Quando os egípcios tentaram segui-los, morreram todos afogados. Pela fé o povo marchou ao redor de Jericó durante 7 dias e suas muralhas caíram. Pela fé a prostituta Raabe foi morta com os habitantes de sua cidade, que se recusaram a obedecer, pois ela acolheu em paz os espiões. Quanto mais preciso dizer, levaria muito tempo para falar sobre fé que Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas tiveram. Pela fé eles conquistaram reinos, governaram com justiça e receberam as promessas. Fecharam a boca de leões, apagaram as chamas de fogo e escaparam de morrer pela espada. Sua fraqueza foi transformada em força. Tornaram-se poderosos na batalha e fizeram fugir exércitos inteiros. Mulheres receberam de volta seus queridos que haviam morrido. Outros, porém, foram torturados, recusando-se a ser libertos, e depositaram sua esperança na ressurreição para uma vida melhor. Alguns foram alvo de zombaria e açoites, e outros acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados, e outros foram cerrados ao meio, e outros ainda mortos à espada. Alguns andavam vestidos com peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Este mundo não era digno deles. Vagaram por desertos e montes, escondendo-se em cavernas, buracos na terra. Todos eles obtiveram aprovação por causa da sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu tudo o que havia sido prometido, pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que sem nós eles não chegassem à perfeição. Queridos, então aqui, tá? Hebreus 11 está falando sobre fé, que através dessa engrenagem, todos os homens de Deus, todas as promessas de Deus, elas foram cumpridas, tá? E todo mundo que creu sem ver o vestígio, sem ver a substância concreta, alcançou favor e graça de Deus para perseverar. Então Deus, ele deixou um combustível, Deus deixou algo para nós nos movermos, tá? Deus deixou um elemento chamado crer sem tocar, crer sem ter a substância física. Então nós precisamos acreditar em Deus sobre todas as coisas, tomar posse daquilo que Deus já tem para cada um de nós, amém? Então, fé é o firme fundamento das coisas, tá? É o firme fundamento, a certeza das coisas que a gente não tocou, não pegou, mas a gente crê que já está ali, tá? Como algo concreto, amém? Então, o texto fala sobre fé. Eu já ensinei vocês, tá? Que fé, pra gente aumentar o nosso nível de fé, a gente tem que tomar muito cuidado com o quê? Com quem a gente anda, com que a gente assiste, com que a gente ouve, porque tudo isso gera a fé. Então, fé é confiança. Quando você era pequenininho e você estava numa piscina, aí seu pai falou assim, pula. Você confiava no seu pai e talvez por isso você pulou ali na piscina. Por mais que a piscina fosse funda, por mais que a piscina pudesse tirar a sua vida, tá? Por você ser pequenininho demais, a confiança que você tinha no seu pai fez com que você desse um salto.
Então, fé é exatamente isso. E essa mesma fé nós precisamos exercer com o nosso Pai Celestial. Nosso Pai fala assim, vai, vá. Nosso Pai fala assim, estou abrindo uma porta, confia nele. Amém? Certo? Eu prometi para vocês que hoje, tá? Eu ensinaria vocês sobre o mês de Sivan. Então, existe um calendário gregoriano, tá? Que é janeiro, fevereiro, março, abril. Mas também existe um calendário profético, que é o qual a nossa Bíblia está fundamentada, a nossa Bíblia se direciona, nossa Bíblia se move, tá? Através de um calendário profético, um calendário, né, lunar, certo? Então, nós entramos agora no mês de Sivan, que corresponde à tribo de Zebulon, certo? Geralmente, esse mês de Sivan acontece maio ou junho, tá? Geralmente acontece aí todo mês de maio ou todo mês de junho, certo? Dentro do nosso calendário gregoriano. É o terceiro mês do calendário bíblico, tá? Então, nós tivemos o primeiro mês que foi foi Nissan, quando começa a Páscoa, tá? O segundo mês, Iar, tá? E aí, o terceiro mês agora é Sivan, certo? Então, é o terceiro mês contando a partir de Nissan, tá? O que marca dentro desse mês? O Pentecoste, a festa, tá? Do Pentecoste, que dura 2 dias. Então, que dia que vai começar agora o Pentecoste? Eu vou dar uma aula de Pentecoste para você. Hoje eu quero falar sobre Sivan, tá? Então, o Pentecoste vai começar... Os dias no calendário judaico, eles não começam meia-noite, de uma meia-noite para outra meia-noite. Isso é contado no calendário gregoriano. Mas o dia do Senhor, ele é contado de um entardecer, de um pôr do sol a outro pôr do sol. Então, de um entardecer, né? Então, por exemplo, no pôr do sol agora, que vai ser 6 e pouco, termina um dia e começa outro dia. Então, no domingo... No entardecer do domingo, tá? Quando o sol se pôr no domingo, começou o Pentecoste. E aí nós vamos contar 48 horas. E aí os céus estarão abertos para o sobrenatural, para a manifestação doce e perfeita do Espírito Santo, que foi exatamente numa celebração de Pentecoste que o Espírito Santo desce sobre todo aquele povo que estava ali, os 120 que estavam reunidos ali num só lugar, amém? Então, quando começa o Pentecoste? Agora, domingo. Por que você acha que eu coloquei o 24/7 que pega Pentecoste? Porque eu sei, é estratégico. Então, eu não faço as coisas por, vou fazer aqui porque essa data é legal. Não. Então, eu falei, que dia que dá o Pentecoste? Pentecoste dá domingo. Então, eu preciso que o 24/7 abrace o Pentecoste, porque quando nós estamos numa data, certo? Que ela coincide com o calendário bíblico, ela não é só um dia, ela é um céu aberto, ela é um dia sobrenatural. Então agora, esses 2 dias de Pentecoste é um dia sobrenatural para Deus renovar as tuas forças, para você sentir a manifestação de Deus, para sinais, para maravilhas, ativação. Então eu vou dar uma aula para você sobre Pentecostes, provavelmente amanhã eu dei essa aula para você, ok? Amanhã ou depois, tá? Então, no 24/7, eu até vou pedir para a pastora Letícia, que está à frente do 24/7, já colocar na pauta, tá? Declarações de glória, declarações do mover do Espírito Santo, que nós precisamos fazer dentro dessas 48 horas, porque a presença do Espírito Santo, ela está mais densa, porque nós estamos celebrando uma festa, tá? De colheita, uma festa onde o Espírito Santo, ele desce sobre a festa. Então, se nós estamos celebrando o Pentecoste como colheita, o Pentecoste como a descida do Espírito Santo, essa mesma festa que teve um impacto sobrenatural há 2000 e poucos anos atrás, ela hoje também continua tendo, tá? Relevância profética sobre, né, as festas do calendário bíblico, amém? Então, o que marca o mês de Sivan? Pentecoste ou Shavuot, tá? É a colheita do trigo e o derramar da lei e do Espírito Santo, certo? Então, o que significa Sivan? Tempo de colheita e recompensa. Isso é o significado do mês de Sivan. Tem alguém que fez aniversário entre o dia 28 de maio até
você está debaixo da tribo de Zebulon. Essa tribo é uma tribo de colheita, de recompensa. É o mês da colheita do trigo, sinal de que foi semeado, tudo que foi semeado com lágrimas, agora vai ser colhido com júbilo. Esse é o significado profético do mês de Sivan, tá? É o mês que Deus responde com céus abertos. E olha como é poderoso. Qual foi a nossa pauta? Um pouco antes ali, nos dias do meu aniversário, um pouco antes do meu aniversário, né, que foi dia 28 de maio, nós estávamos declarando céus abertos. Então agora os céus abertos para colheita, amém? Então mês, nós andamos extremamente proféticos, até quando a gente não combina de ser profético, né? Porque a gente pode ser profético intencionalmente, mas também profético espiritualmente, tá? Então, é o mês que responde com céus abertos, o mês de Sivan. Então, o céu está aberto. Então, todo mundo que anda em obediência, todo mundo que andou semeando oração, clamando, então agora começa um tempo de colheita. Nós estamos no Pentecoste, tá? Então, é um mês também de revelação, do derramar da palavra de Deus, derramar do Espírito Santo. Então, o mês de Sivan significa a entrega da Torá no Monte Sinai, tá bom? E também significa o Pentecoste de Atos 2, onde o Espírito Santo foi derramado. É tempo de revelação, é o tempo de downloads do céu, é tempo de ativações de dons, é tempo de batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele trabalha em todo o tempo, mas neste tempo, principalmente agora no Pentecoste, é tempo de renovo, de revelação, tá? Então, agora nós estamos profeticamente no 24/7. Então, no domingo, ao entardecer, nós estaremos entrando numa janela sobrenatural. Então, tudo vai ser potencializado 50 vezes mais. 50 é o número do Pentecoste. Por que significa 50? Plenitude, tá? 50, 5 ministérios, 50, derramado do Espírito Santo, 50, festa de colheita, 50, revelação. O número 50, então qual que é o jejum de vocês? 50. Então, unção de governo. Então, o número 50 representa muitas coisas. Por que 50? É 50 dias após a ressurreição de Cristo que acontece o derramar do Espírito Santo. Jesus, com 40 dias, sobe aos céus e fala, preciso ir para que o Espírito Santo venha. Só que o Espírito Santo, ele não vem ali. Jesus sobe no 40 e no 41 o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo vem no 50. Porque o Espírito Santo vem na perfeição de 50 dias após a ressurreição para trazer uma nova metodologia da salvação, um novo tempo, que agora ele vai trazer o quê? Jesus deu o sacrifício, mas agora, através do sacrifício, o Espírito Santo vai entrar em todo o coração, no espírito de todos aqueles que aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, o Espírito Santo vem fazer parte da era da graça, trazendo o quê? O encher dele sobre cada coração. Amém? Então, qual o significado também desse tempo de Sivan? Mês de Sivan, profeticamente, tempo de alianças estratégicas, tá? É tempo que o céu está declarando alianças estratégicas no reino de Deus. Deus vai te conectar com pessoas, tá? Estrategicamente para avançar no reino. É um tempo de novos decretos, de alianças firmadas, tá? Zebulon tinha uma parceria com a tribo de Isacar, tá? Então, Zebulon tinha parceria com a tribo de Isacar. Zebulon, o que é Zebulon? Já vou falar o que é Zebulon, mas Zebulon andava em parceria com a tribo de Isacar, eles tinham uma conexão. Zebulon ia nos navios fazer negócio, ganhar dinheiro, era tribo próspera. Só que era uma tribo que prosperava com propósito, certo? Pega a visão. E Isacar ficava ali orando e tendo revelação para entregar para Zebulon, e Zebulon ia buscar a provisão e gerar muito fruto. Amém? Então, quem que é Zebulon? Tá? Vou explicar rapidinho aqui para você. Zebulon é a minha tribo. Eu carrego muita unção de prosperidade. E quem é dessa tribo também carrega unção. Se não está carregando aí, tem que ativar isso aí no nome de Jesus. Falar, Senhor, eu sou da tribo de Zebulon, correspondente ao calendário profético. Eu quero tomar posse disso. Amém? Gente, o que você toma posse? Você toma posse das bênçãos que existem sobre esses dias, tá? Então, o Zebulon é o sexto filho de Lia com Jacó, certo? Então, você não é representado por um filho de Jacó, mas pela bênção que Jacó determinou sobre aquele filho, que corresponde a uns dias, tá? Dentro do calendário
judaico, certo? Do calendário lunar, que é o calendário bíblico, certo? Então você toma posse ali, tá? Das bênçãos que correspondem. Então, Zebulon é o 6º filho de Lia com Jacó. Tá lá em Gênesis 30, 20. Depois você dá uma olhada lá. A tribo que habitava no litoral, tá? Com forte conexão comercial, negócios e prosperidade. Tinha uma parceria espiritual com a tribo de Isacar. A tribo de Isacar é a que tinha... Vocês querem que eu venha dar uma aula para você das tribos? A tribo de Isacar tinha revelação dos tempos. Muita revelação, porque a tribo de Isacar orava muito, buscava muito. Então, a tribo de Isacar discernia os tempos, enquanto Zebulon financiava os movimentos proféticos. Então, era mais ou menos assim. A tribo de Zebulon ganhava dinheiro, prosperava e abençoava e financiava a tribo de Isacar, que ficava orando para tudo dar certo, para eles irem à frente. Então, eles tinham o quê? Uma conexão. Então, às vezes, você é a pessoa que está à frente, mas existem pessoas orando por você. Amém? Então, esse mês é o mês de Deus nos conectar com pessoas que vão andar em aliança para que nós possamos avançar financeiramente, emocionalmente, no ministério, amém? Então, Isacar é a tribo que estava antes da de Zebulon. Nós estamos agora debaixo da tribo de Zebulon. Aí a primeira tribo é Nissan, que é o primeiro mês é Nissan. Quem que é a tribo de Nissan? A tribo de Judá. Depois vem Iar, o mês de Iar. Quem que é a tribo que está embaixo do mês de Iar? É Isacar. E depois vem a tribo de Zebulon. A tribo de Zebulon é uma dos guerreiros que estão à frente. Então, além de provedores, de comerciantes, a tribo de Zebulon é uma tribo de guerra também, tá? Então, qual que é o significado profético da tribo de Zebulon, que está sobre esse mês? Então, quando começa o mês, é um tempo perfeito para você lançar primícia, tá? Então, esses dias é o tempo perfeito para você lançar a primícia e fazer os seus pedidos. Então, apóstolo, eu gosto de lançar minha primícia dia 2, o dia que eu recebo, tá? Mas, profeticamente, quando nós começamos o mês, bem no comecinho da cabeça do mês, é um tempo poderoso para você lançar a primícia e falar, Senhor, eu quero tomar as bênçãos que tem sobre esse mês, sobre a tribo, sobre esse mês. Então, qual que é o significado da tribo de Zebulon? Prosperidade com propósito, tá? Zebulon representa aqueles que geram riquezas para sustentar os desígnios de Deus na terra. É uma tribo dos financiadores, tá? Do reino de Deus, que tem sabedoria nos negócios e generosidade no altar. Então, queridos, as pessoas da tribo de Zebulon, eles são generosos com o altar, eles são generosos com pessoas. Então, qual que é a chave profética? Deus está levantando os Zebulons, tá? Para um tempo como esse, nesse tempo moderno, para financiar, tá? Isacares, para financiar altares, para financiar Isacares, quer dizer, homens e mulheres que vão à frente, que vão fazer missões, templos, tá? Deus está levantando Zebulons. E não é só para quem é da tribo de Zebulon, eu estou falando para todos. Deus está levantando os Zebulons num tempo como esse para financiar Isacares, amém? E para que os Isacares venham discernir os tempos, venham ter a revelação das coisas. Então é tempo de conexão, tá? Ter muita conexão com a presença de Deus, com a revelação de Deus. Então, o Zebulon não separava a fé da vida profissional, ele prosperava com unção e com propósito. É tempo de ativar as estratégias vindas dos céus para negócios, recursos, multiplicação. Nós estamos no mês propício para isso. Então, esse é um mês de ativação financeira poderoso, porque nós estamos debaixo de um mês de Sivan, mês de colheita, mês, queridos. Pentecostes significa o mês da colheita, o mês do trigo. Então, faz um propósito com Deus, fala, Senhor, eu vou lançar uma primícia, eu vou lançar uma oferta no teu altar, quero que o Senhor me prospere, quero que o Senhor isso. Gente, é propício, o terreno fértil, amém? Neste mês, Deus quer dar instruções para construir e multiplicar os propósitos dele, certo? É tempo de receber estratégias do céu, tá? Para multiplicar todas as coisas que Deus tem colocado ali nas tuas mãos. É tempo de alinhamento com o tempo e com a missão e com o propósito. A união entre Zebulon e Isacar aponta para um princípio de prosperidade, nasce do alinhamento com a estação correta.
Zebulon tinha visão de negócio de prosperidade, mas Isacar tinha revelação dos tempos, tinha um conhecimento que Zebulon não tinha. Eles se conectaram, amém? Então, eu quero que você entenda que é tempo de Deus te conectar com quem vai alavancar o teu propósito. Talvez você é o Zebulon de um Isacar, ou um Isacar de um Zebulon, amém? Então é um tempo de avanço, é um tempo de prosperidade. Então esse mês é um mês fértil, é um mês poderoso. Então quem anda com os tempos em Deus, tá? Colhe os recursos, colhe uma colheita vasta, amém? Então o que nós podemos esperar desse mês de Sivan, tá? Escute a voz de Deus com atenção, Ele quer se revelar para você, tá? Peça para Deus, Deus me dê alianças, estratégias, pessoas certas para que eu possa prosperar financeiramente, que eu possa prosperar espiritualmente, para que eu possa avançar, amém? Fala, Senhor, me dê sabedoria financeira. Senhor Deus, libera recursos que estão travados e retidos, amém? Então, esse mês, ele é um mês extremamente profético, tá? E lembrando, o mês de Sivan representa tudo isso que eu falei para vocês. Então, aproveitem, tá? Então, eu vou fazer assim, toda vez que um mês virar profeticamente, eu vou trazer uma explicação para vocês. Então, mês de Sivan, mês de colheita, mês de prosperidade, mês que Deus muda as coisas, gira a chave na sua cabeça, mês que Deus traz engrenagem, tá? Então, mês maravilhoso para você primiciar, para você lançar uma oferta, colocar nome, certo? Então, é um tempo poderoso. Então, nós começamos agora um novo mês dentro do calendário judaico, certo? Que é o calendário da nossa Bíblia, tá? A nossa Bíblia funciona pelo calendário lá que acontece em Israel e não pelo calendário gregoriano. Eles não seguem janeiro, fevereiro, março. Não, esse é o calendário gregoriano que foi instituído por um papa. O nosso calendário, ele é judaico, ele é lunar, aonde um dia começa de um pôr do sol a outro pôr do sol. Amém? Certo? Então esse mês é um mês profético, é um mês avassalador, tá? Então que dia que começa o Pentecoste? Prestem atenção, Pentecoste é especial. Eu vou dar uma aula de Pentecoste para você. Pentecoste, como eu vejo o Pentecoste? Eu tô falando como eu vejo e como eu acho, não estou falando que isso aí eu tirei da Bíblia. Se o Espírito Santo, ele estava na terra antigamente, para um e para outro, pontualmente, acontece algo onde o Espírito Santo vem na sua total plenitude. O Espírito Santo, ele é o mesmo 7 espíritos que é falado em Apocalipse. Não que ele seja 7, mas ele tem 7 manifestações diferentes. Eu creio que no Pentecoste, o Espírito Santo, ele desce com tudo. Ele não desce só parcialmente sobre um ou sobre outro. No Pentecoste, há um sacrifício que supera todas as coisas, que permite a descida do Espírito Santo para toda a carne, que é a promessa de Joel, se eu não me engano, 2:28, tá? E aí, nessas 48 horas, foi a porta aonde o Espírito Santo desceu com tudo sobre a terra. E falou, quem acertar o cordeiro, nós vamos entrar nessa pessoa e ali nós vamos habitar. O Espírito Santo de Deus veio para habitar em templos vivos, todo aquele que entrasse debaixo da aliança com o cordeiro. Amém? Então eu creio que é o aniversário onde se comemora a descida da total plenitude do Espírito Santo sobre a terra. É assim que eu vejo. Eu vejo que... Então, se a gente celebra todo o aniversário, e é uma data importante, porque está celebrando um fato de que alguém nasceu, eu também acredito que nessas 48 horas há um céu aberto para celebrar o dia que o Espírito Santo veio com tudo sobre a terra. E eu acredito que há uma movimentação poderosa sobre a terra da presença do Espírito Santo. Então eu vou dar uma aula para vocês sobre isso, tá? De como eu vejo o Pentecoste. Então, quando começa o Pentecoste? Domingo ao pôr do sol. E vamos até dia, 1º de junho ao pôr do sol começa a Pentecoste. Vai até o pôr do sol do dia 2 e termina ao pôr do sol do dia 3 de junho, que dá numa terça-feira, ok? Então, o que representa Pentecoste? Descida do Espírito Santo, festa das colheitas, amém? Então é um tempo extraordinário e sobrenatural, tá? Começa domingo o Pentecoste e termina terça-feira, que nós estaremos dentro do quê? Do 24/7.
tá? Estrategicamente eu coloquei para que nós pudéssemos estar orando. Imagina, gente, como que Deus... Olha, tem um povo... Quando o Espírito Santo desceu em Atos 2, eles estavam reunidos em um só lugar. Nós estamos reunidos em um só lugar. Nós estamos numa sala de oração reunidos em um só lugar. Então, quando começar ali, 6 horas da tarde... Eu já quero pedir para a pastora Letícia, pedir para quem vai começar na janela de 6 horas da tarde do domingo, já declarar o Pentecoste, pedir a descida do Espírito Santo de forma avassaladora, sobrenatural, amém? Então, domingo nós começamos esse céu ainda mais aberto. Ele já está aberto, mas ele vai estar ainda mais aberto. E você vai ver que nesses 2 dias há um renovo do Espírito Santo sobre os nossos ossos. Quando nós fizemos a live do Pentecoste, eu acredito que amanhã eu vou falar uma experiência que eu tive no Pentecoste para vocês, amém? Que foi do ano passado, 24% do ano passado, tá? Glória a Jesus, eu ainda tenho 20 minutinhos com você, tá bom? Vamos lá então agora que eu vou falar para você sobre ataque espiritual nos relacionamentos. Eu falei para você o que é opressão, eu falei para você ataques na mente e ataques nas emoções. A diferença, ataque nas emoções é um pouco mais frequente do que o ataque na mente, certo? Ataque na mente é um pouco mais pesado e o ataque nas emoções tá propício à pessoa que ainda não é curada, que abriu brecha a levar mais, certo? Então vamos lá. Então eu falei para vocês 2 tipos de ataque. Ataque nas emoções e o ataque na mente através de pensamentos. Só que, uma vez que o diabo não consegue mexer dentro de você, presta atenção aqui. Uma vez que o diabo não consegue acertar um dardo nas suas emoções, você está curado. Você ora todo dia, você blinda, você guerreia, você fala, sai Satanás, senta na oração da madrugada. Você põe a armadura, você fala, Deus, põe um capacete da salvação, couraça da justiça, que nenhum demônio toque nas minhas emoções. Então o diabo ficou ao derredor, porque você tem um domo de fogo em volta de você. Existem anjos que cuidam de você. O diabo tentou de um jeito, olhou de outro, falou, não dou conta de entrar ali, não tem jeito ali, meu Deus, ali tem um círculo de fogo, não dou conta. Essa pessoa toda hora tá louvando, tá orando ainda a hora de madrugada. Ele ficou ao derredor. Só que ele falou assim, não tem jeito de eu entrar aqui, mas tem jeito de eu entrar em alguém que está no círculo social dessa pessoa para aborrecer ela. Então aí vem o ataque nos relacionamentos. Então como que acontece esse ataque? O demônio, ele vai entrar, ele vai usar alguém, tá? Ele vai manipular alguém, tá? Contra você ou para te aborrecer. Essa pessoa pode ser tua esposa, teu esposo, teu filho, pessoas que trabalham com você lá, pessoas do ministério, principalmente pessoas dentro do ministério, irmãos em Cristo. Porque a maior, hoje, arma de Satanás é você ficar aborrecido no ministério para você sair dele e depois você ficar vagando para cá, para lá. Então, se ele conseguir te tirar de um lugar que você tinha uma vida, que você se entregava ali, que você se alimentava, ele acha isso aí uau, tá? Então, esse ataque é no relacionamento que está em volta de nós. Então, o que ele faz? Ele começa a trazer pequenas brigas, tá? Pequenas brigas começam a virar grande divisão. Você não concordar com o outro, aí começa a divisão. A pessoa falou uma coisa pra você, o diabo, você às vezes, você que tá na posição, você falou pro seu marido assim, amor, pega aquilo ali pra mim. Só que o diabo, que tá lá na mente do teu marido, porque ele não consegue te atacar, mas consegue atacar o seu marido, ou você, ou consegue atacar a sua esposa, você talvez é o esposo que tá aqui. Aí você pegou, você homem ou mulher, falou assim, esposa, pega não sei o que pra mim. Ou você falou assim, amor, vem cá, você chamou, você falou alguma coisa. O diabo, na mente da pessoa que ele está influenciando, ele distorceu o jeito que você falou. E pareceu que você estava brigando, xingando ou falando uma coisa que você não disse. Porque o diabo, ele distorceu a comunicação e ele consegue fazer isso quando ele está manipulando alguém.
Ele não consegue fazer isso sobre você, porque você está debaixo do discernimento. Você está debaixo de jejum, de oração. Então você está vendo não só as coisas naturais, mas você está... Chega alguém, você está discernindo até o demônio que está agindo naquela pessoa. Você discerne tudo, você sente o cheiro do mundo espiritual. Mas a pessoa que vive com você, ou que está lá no teu trabalho, ou que é do seu ministério, ele, às vezes ele não está na brecha, ele está com a coisa aberta, ele não está fazendo as coisas certas, então ele deu o quê? Lugar para Satanás. Então essa pessoa escuta às vezes. Então, por exemplo, eu já vi Satanás distorcendo. A pessoa falou uma coisa, a outra entendeu outra, aí começou divisão e facção e briguinha e coisinha. Por quê? Falta de discernimento, falta de jejum. Então tem uma brecha aberta que o diabo está entrando ali, tá? Então o diabo ele vai trazer o quê? Palavras distorcidas, intenções mal interpretadas. A pessoa disse que ia fazer o favor para você, mas você entendeu que ela não queria fazer e ela fez forçada. Mas ela falou, não, eu vou fazer para você. Mas o jeito que ela falou, o diabo fez assim, ela não quer fazer para você, tá indo lá fazer de forma forçada. Quando eu comecei meu primeiro ministério, a célula, quando eu comecei, um dia o Senhor falou assim, fala para eles que o diabo vai começar a colocar eles contra você. Falei, gente, eu tenho maturidade espiritual. O diabo ele não consegue mais entrar nesse lugar na minha vida. Mas pode ser, como eu estou evangelizando vocês, estou trazendo vocês para Cristo. Pode ser que o diabo comece a falar coisas de mim contra vocês, porque eu estou sendo a ponte de salvação, de avivamento para vocês. Então, se ele vir com as ideias mirabolantes contra a minha vida, chega para mim, fala, para mim orar por você, para isso cair por terra. Não deu outra gente começou a falar assim, na época não era nem pastora, Lari, o diabo começou a falar que você ia pedir para mim ser mandado embora. O diabo, o diabo começou umas coisas assim, eu falei, gente, isso aí é retaliação, tá? Então, o diabo ele começa a colocar no ambiente suspeita, desconfiança, ciúme, orgulho, ressentimento. Então, às vezes, o diabo, ele começa a falar assim, para a pessoa que está sendo atacada contra você. Olá, fulana não gosta mais de você. Olá, a Ariela não gosta mais de você. Olá, a Reda não gosta mais de você. Olá, a Anne, olha o jeito que a Anne nem te cumprimentou hoje. A Anne agora, olha só. Então, o diabo, ele começa a usar as pessoas para se opor a você, para te aborrecer e para o seu coração ficar triste, ou para você desistir de um local porque ele não conseguiu atacar você. Então o diabo ele vai tentar usar as pessoas que estão à sua volta, tá? Então ele vai tentar colocar as pessoas, às vezes o seu pai, sua mãe, seu filho, coisa assim nada a ver, coisa boba, você fala, meu Deus, tá? Então qual que é o objetivo de Satanás? Romper o diálogo, ferir o seu coração, apagar o amor no relacionamento, certo? Então, quando você perceber que o diabo está oprimindo alguém contra você, você precisa fazer algo e tem que partir de você. A pessoa não tem discernimento, essa pessoa não está vivendo na mesma realidade espiritual que você. Quando eu trabalhava como médica, eu lembro que um dia o diabo começou a fazer isso com uma enfermeira que eu estava evangelizando. Eu vi que ela ficou estranha, começou a recuar, começou a ficar oprimida. Eu vi que ela estava meio estranha comigo, e aí eu estava na minha sala, tinha acabado de atender um paciente, e aí o Espírito Santo falou assim, vai lá e fala pra ela que você ama ela, dá um abraço nela, quebra toda a arma que Satanás está fazendo na cabeça dela com amor. Aí eu cheguei lá e falei assim, oi, tudo bem? Deixa eu te falar, levanta, quero te dar um abraço e falar o tanto que eu te amo e eu não abro mão de você. Você é mais que especial pra mim. E na hora ela mudou, porque o diabo estava colocando coisas, porque eu estava evangelizando ela. Então o diabo ele vai tentar fazer isso. E a gente só pode destronar isso com diálogo ou com amor. Então, viu que alguém tá estranho? Fulano, tá tudo bem? Sei lá, você tá meio estranho. Ó, te amo, hein? Você é pessoa muito especial para mim. Você precisa desconstruir isso, porque o diabo, ele vai tentar maquinar uma ideia, uma coisa que não tá acontecendo. E como que você derruba isso? Conversando. Como que você destrona isso? Conversando. Fala, fulano, ó, veio uns pensamentos aqui, veio um sentimento aqui, mas, né? Vem cá, deixa eu te dar um abraço e falar o tanto que eu te amo. Gente, nós que temos jejum e oração, é a gente que tem que tomar essa atitude. Às vezes a pessoa se afasta de você, o diabo coloca uma facção na cabeça dela, ela começa a te odiar, sem ter motivo nenhum, porque ela acreditou numa mentira que o diabo está falando para ela, porque ela não só está sendo atacada na mente, mas nas emoções também, ao ponto de falar,
Eu não quero mais saber da apóstola. Isso, aquilo, outro. Gente, já chegou gente falando assim, apóstola, teve uma época que eu te odiava. Mas eu vi que foi o diabo. Quando eu comecei a jejuar, foi o Espírito Santo pediu para mim vir aqui pedir perdão para a senhora. Porque, na verdade, foi o diabo. Então, gente, o diabo ele faz isso o tempo todo, uns com os outros. E é nós que temos discernimento, é nós que jejuamos, é nós que estamos na presença, que temos que discernir esses ataques e falar, peraí, há algo mais importante, o reino de Deus. Há coisas muito mais importantes do que tudo isso. Amém? Então, o diabo, ele tem acesso a pessoas à nossa volta por causa das legalidades emocionais, por causa das feridas, por causa do pecado dessas pessoas. Então, o diabo, ele começa por trauma antigo, tá? Então, o que o diabo faz? Ele começa a colocar uns contra os outros. E ele não vai fazer isso vindo de você que tem discernimento, mas da pessoa que vai te começar a olhar estranho, vai achar que você não gosta mais dela, tá? E aí o diabo entra com o espírito de rejeição, espírito de orfandade, espírito de ciúme, espírito de manipulação, espírito disso, espírito daquilo, espírito daquilo. E o diabo começa. Então, como que quebra isso? Fulano, deixa eu falar, eu amo a sua vida, não abro mão de você, vem cá me dá um abraço. Quebra, destrona isso, amém? E o diabo faz isso muito na liderança, muito na igreja, muito nos ministérios, por quê? Ele quer dividir aquilo que está trabalhando como unidade, para trazer o avivamento, para trazer oração, para trazer unidade. Então o diabo, ele quer inflamar todos os locais. Gente, sentiu que alguém está estranho com você? Vai orar e vai quebrar isso daí. Vai orar porque é coisa que o diabo está colocando na tua cabeça. E não deixa ninguém contaminar o seu coração, certo? Então nós precisamos ser pessoas que venham influenciar para o reino e não ser influenciado por Satanás, de jeito nenhum, tá? Então, uma das formas que o Satanás ataca você é no relacionamento, mas não é de você para a pessoa, é da pessoa para você, certo? Então o diabo vai fazer pessoas te odiar sem nunca ter te conhecido, só por causa da glória e da unção que você carrega. O diabo vai começar a colocar ranço no coração de gente que só de te ver não vai gostar de você. Mas por quê? Porque ele sabe que você é ponte de salvação não só para essa pessoa, mas talvez para a família dela toda. E o diabo vai colocar um ranço no coração. Mas por que ele põe ranço? Porque ele tem acesso às emoções daquela pessoa, ele tem acesso ao pensamento. E aí ele entra. Então o ataque nos relacionamentos é o diabo entrando e colocando pessoas contra você, homens e mulheres contra você, que convivem com você. E como que você quebra isso? Você tem que ter discernimento. Porque você vai perceber que está acontecendo alguma coisa. Então você vai falar, olha fulano, deixa eu falar. Eu percebi que você está um pouco diferente, mas eu preciso dizer o tanto que eu te amo. Quero fazer uma oração. Se tiver qualquer coisa no mundo espiritual, o diabo estiver atuando na tua mente, eu quebro agora em nome de Jesus. Já faz uma oração, em nome de Jesus. Gente, um líder, para ficar no ministério, ele discerne isso toda hora. Toda hora eu tô quebrando coisa que Deus está fazendo na vida de um líder meu. Toda hora eu tô quebrando, toda hora eu tô entrando em guerra, toda hora. E isso não vai parar. Mas eu tenho que ter maturidade, em vez de achar algo que eu não tô vendo, eu orar e falar assim, eu repreendo Satanás, arredo o pé, e o meu ministério só tá em pé porque tem oração de guerra, tem oração de excelência. Então toda hora você tem que estar desmanchando as arapucazinhas que o diabo vem como raposinha tentar armar na tua vida, no teu ministério pessoal, na tua casa, na tua família. E assim, meus queridos, é sucessivamente. Amém? Amanhã o devocional é 10 horas, tá, gente? Tá? Porque nós estamos 24/7, tá? Então, por que o diabo faz isso? Para te aborrecer, para te decepcionar, certo? O diabo faz isso, a corda só arrebenta do lado mais fraco. Então, se você é alguém na igreja que está firme em Deus e o diabo vai lá e faz isso com o irmãozinho, com o neófito, quem que sai? Não é você, você está firme, você não está ali salvo pela denominação, você está salvo em Cristo. Mas o neófito, ele não consegue ainda, talvez, ter esse entendimento. Então, a corda arrebenta do lado mais fraco. Então, quem que sai? O mais fraco. O mais fraco espiritualmente, porque ele atribui algo que ele acha que está contra ele, um irmão, uma questão, uma correção, ele vê isso como a presença de Deus, e às vezes ele sai da presença de Deus porque ele se decepcionou, e o diabo ele está cansado, não, o diabo está todo o tempo, maçantemente fazendo isso, e a gente está cansado de ver esse tipo de ataque, tá? E qual que é o objetivo
do diabo? Enfraquecimento da vida espiritual, enfraquecimento da aliança de liderança, da equipe de trabalho, porque o diabo sempre faz aonde você está em convivência com pessoas, enfraquecimento da vida na família, na aliança familiar, tá? Então é assim, então ele ataca, tá? As influências externas da nossa vida, pessoas influentes na nossa vida, ou seja, chefe, parente, pastores, ele vai tentar atacar. Tá? Eu não acredito que com pastores que têm discernimento, mas tem pastor que às vezes tem muita infantilidade, não consegue entender esse nível de batalha espiritual. E nós, na posição que nós estamos, nós precisamos entender que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra o demônio que atua na vida daquela pessoa, contra as influências malignas que atuam na vida daquela pessoa. Amém? Então, queridos, percebeu que o diabo está colocando alguém, está colocando gosto ruim, você percebeu que tem uma atmosfera de opressão, vai lá e fala, fulano, não sei o que está acontecendo, mas eu te amo. Se tiver alguma coisa acontecendo, fala comigo. Não deixa o diabo usar a sua vida. Não deixa o diabo te influenciar. Se quiser, eu estou aqui para orar por você. Amém? Tá? O diabo tenta fazer isso para roubar o propósito das pessoas, para roubar ali, às vezes, a sua paz, certo? Então, nós precisamos ter discernimento. E agora, quando você não tem discernimento? Você está firme, mas você não tem discernimento. E você acha que realmente a pessoa está se levantando contra você. Lá na igreja fizeram uma panelinha e te excluíram. E quando você vê dessa forma? E aí? E aí? Aí você sai. Aí você mostra que você não tem maturidade, tá? Então, o diabo, ele sempre vai tentar fazer isso, dividir, faccionar. Então, toda vez que você perceber esse tipo de ataque, você vai orar assim, Senhor, destrona agora toda a arma, toda a arapuca de Satanás, que ele tem armado contra a vida daquela pessoa. Senhor, eu estou evangelizando aquela pessoa. Senhor Deus, lá no meu trabalho, eu vi que a pessoa está estranha comigo e eu sei, Pai, que eu não fiz nada. Então, Pai, quebra agora todo tipo de opressão, Pai, que o diabo tem feito naquela vida contra a minha. Eu sou ponte para trazer avivamento, ponte para trazer resposta para aquela pessoa, através do nome perfeito de Jesus. Senhor Deus, eu não abro mão, Senhor Deus, de estar nesse ministério. Eu não abro mão, Pai, de estar lá naquele trabalho. Não deixo o diabo, Senhor Deus, entrar na mente do meu chefe, entrar na mente de ninguém, porque, Senhor Deus, eu quero, Pai, que todos que estão ali venham desfrutar dessa glória, dessa presença que eu carrego, tá? Então essa é uma das formas que o diabo ataca, certo? Meus queridos, um beijo no seu coração. Nossos links do 24/7 estão em todos os nossos grupos, em todos os nossos stories. Eu espero vocês toda madrugada com um novo link que vai funcionar 24 horas. Aí esse link cai ali perto das 3 horas da manhã, umas 2h50 o link cai, nós geramos outro. E 3 horas eu e o apóstolo começamos a orar, tá? Ali todos os dias, estamos ceando ali na madrugada. Amém? Um beijo no seu coração. Que você venha desfrutar de um Pentecostes sobrenatural e amanhã eu vou falar sobre isso para vocês.